Meu caro desenhista, você crê conhecer a técnica de esboço, a técnica de estruturação do desenho da face, conhecida pelo nome de técnica do círculo e da cruz? Veja, é possível que você a conheça e creia que já a domine, certo? Porém, é muito diferente conhecer e dominar a técnica, tá bom? Cada autor pensa essa técnica à sua maneira. O Andrew Loomis, famoso por 6 livros sobre a técnica do desenho, tá certo? Aborda a técnica do círculo da cruz de uma determinada maneira, seguindo um determinado conjunto de procedimentos, certo? Constituindo o método Loomis, um método que lhe é próprio. Existem autores como Ralph Foster, que não se dedicou ao ensino do desenho, mas tornou-se célebre pelo quadrinho do Príncipe Valente, que aborda a técnica à sua maneira, inclusive com a maior simplicidade. Existem outros tantos autores, existe o Jaime Cortez, quadrinista, e que também publicou trabalhos ensinando, versando sobre a técnica do desenho. Esse autor, da mesma maneira, aborda a técnica de forma sutilmente diferente. O que acontece é que cada autor tem sua abordagem e existem muitos elementos dentro dessa técnica que podem gerar métodos distintos, procedimentos distintos. Eu, particularmente, aqui no canal, eu tenho ensinado os autores, eu tenho ensinado os jovens desenhistas a pensarem na técnica a partir de 4 elementos, tá bom? O círculo, evidentemente, a cruz, que está inserida no círculo, tudo bem? Um trapézio, uma estrutura trapezoidal, que fica abaixo do círculo. Eu acho muito importante pensar a mandíbula, pensar o queixo com base num trapézio, tá bom? Acho muito importante salientar isso. E chama a atenção também para o quarto elemento, o quarto Beatle, que são as linhas diagonais que conectam essas extremidades aqui do trapézio com as laterais aqui do círculo ou a cruz, tá bom? Um determinado ponto aqui da cruz, tudo bem? Esses 4 elementos, essas diagonais, por exemplo, em alguns momentos elas vão parecer com linhas retas, dependendo da estrutura facial que se deseja obter. Pensar cada um desses elementos separadamente gera toda uma problemática, toda uma reflexão que é distinta, que é particular. Isso sem falar nas linhas guias, nas demais linhas guias derivadas da cruz. A cruz, gente, são as 2 grandes linhas guias de estruturação do rosto visto de frente, tá bom? Isso aqui é o eixo vertical, uma linha que divide o rosto ao meio, simetricamente, divide em 2 partes simétricas, tá bom? E esse eixo horizontal aqui, o eixo que alinha a sobrancelha, em alguns outros casos serão os olhos, tá certo? Esse eixo aqui horizontal, dele vão derivar uma série de outras linhas paralelas ou curvas, tá bom? Ou linhas arqueadas, que vão situar o nariz, vão situar as orelhas, os demais pormenores faciais, a boca, tá bom? Então, as linhas guias, elas têm um comportamento extremamente complexo. O que eu quero dizer com tudo isso é que não dá para subestimar o círculo e a cruz. Não dá para ver o coleguinha falando sobre isso uma vez, não dá para ver aquele desenhista do YouTube falando sobre isso um par de vezes e acreditar que com isso você aprendeu a técnica, você assimilou a técnica e a dominou. Isso é um modo muito imaturo de pensar, tá bom? Mesmo os desenhistas mais experientes, tá certo? Mesmo professores que têm anos de carreira, eu tenho 20 anos, mais de 20 anos ministrando aulas de desenho, ministro aulas de desenho desde o ano 2000, tá certo? Mesmo eu preciso levar em consideração que existem novos aspectos a serem observados, a serem estudados, a serem avaliados, tá bom? Por isso estou sempre buscando autores diferentes para poder pensar em abordagens distintas. Estou sempre criando, também estudando, experimentando com base nas minhas experiências com ilustração, com quadrinhos, com as aulas em si. Então há muito a se explorar aqui, além desses 4 elementos, tá certo? Além das muitas técnicas de variação de ângulo, tá bom? Vamos atentar para isso com muito cuidado, com muito zelo, tá certo, pessoal? Pois do contrário, nós vamos incorrer em amadorismo. Eu quero concluir essa primeira explanação dizendo o seguinte: eu conheço, ou melhor, um desenhista de uma grande editora de quadrinhos, um desenhista de padrão internacional, que já reconheceu, olha, eu estou desenhando aqui para as grandes editoras, mas eu não tenho certeza se eu conheço os fundamentos. Olha essa humildade, pessoal. Eu vou preservar o desenhista, não sei se ele quer ter o nome divulgado, então vou preservar esse desenhista, vou preservar o nome dele, mas vejam só, um artista que desenha para DC Comics, tá bom, afirmando que, olha, não tenho certeza se eu conheço os fundamentos. O que esse cara está dizendo? Ele certamente sabe que consegue entregar um bom trabalho, um trabalho de qualidade, afinal do contrário ele não estaria em uma grande editora, mas ele tem consciência que não necessariamente ele domina toda a técnica por trás do desenho. Nenhum de nós domina todos os fundamentos técnicos, senhores, que estruturam um desenho. Nenhum de nós. Isso simplesmente não é possível. Ter a humildade de reconhecer, tá certo, que existem técnicas a serem aprendidas
que existem técnicas a serem aprofundadas, exploradas. Ter essa humildade, especialmente quando você é um autodidata, isso é muito importante, tá bom, pessoal? Claro, o mais importante é obter o resultado, né, que você deseja, o resultado estético que você deseja com o desenho, tá certo? Agradar a sua clientela, caso você seja um profissional. Existem outras coisas além do aprofundamento técnico, além do aprofundamento dos métodos, tá certo? Do conhecimento dos métodos. Que tal nós aprendemos a estruturar um rosto como esse aqui? Você já conhece as formas chaves que nós utilizamos para desenhar a cabeça? Eu acabei de apresentar elas aqui. Vamos tentar empregá-las, tá bom? Para obter aqui um rosto semelhante a esse. Será que é possível? Será que nós temos tempo para isso? Eu tenho mais alguns minutinhos de vídeo. Você já conhece o canal? O canal se dedica a capacitá-lo como desenhista. Se você é um desenhista iniciante, eu tenho certeza que esse canal tem muito a agregar a você, tá bom? Vamos lá, pessoal. Então vamos desenhando, todo mundo aqui, ó, um círculo. Tudo bem? Dentro do círculo vem o quê? A famosa cruz. Muito bem. Faça o círculo mais redondinho que você puder e estabeleça a cruz. Abaixo da cruz nós temos o quê? O trapézio, certo? O trapézio. Isso é um trapézio, caso você não conheça, não esteja familiarizado com a figura. Existem outras formas trapezoidais, tá bom? Esse aqui é um trapézio. Existem outros trapézios que são algo diferentes desse aqui, também são trapézios, tá bom? Tudo bem? Aqui, ó, das extremidades, nós vamos puxar linhas diagonais que vão estar conectadas aqui, no caso, a cruz, tá bom? E essa estrutura, gente, essa estrutura é basilar, ela é chave para o desenho da cabeça, tá certo? A partir daqui, nós vamos começar a distribuir os pormenores faciais. Nós vamos começar com muita leveza, com linhas muito leves. Nós vamos começar a distribuir os pormenores faciais. Vale usar referência, professor? Com certeza. Essa estrutura aqui, pessoal, ela é um guia, tá bom? Ela é uma bússola que nos ajuda a realizar tanto desenhos de observação, quer dizer, desenhos que são copiados, fotos, né, retratos, como nos ajuda também a criar, né, estruturar personagens da nossa imaginação, a partir da nossa imaginação. Vale usar referência, vale utilizar a imaginação, mas se o seu propósito é aprender anatomia, por exemplo, eu sugiro fortemente que você utilize fotos para, junto dessa estrutura, tá bom? Estabelecer os pormenores faciais. Professor, uma coisa não anula a outra de forma alguma. De forma alguma, essas abordagens, senhores, do desenho de observação e do desenho que utiliza o método do círculo e da cruz, elas caminham juntas. Você pode dispensar a referência em alguns casos, mas especialmente quando você está estudando, convém utilizar isso, tá bom? Nós ainda vamos ter um vídeo só sobre estruturação, uso, perdão, da referência. Certo? Você está gostando do conteúdo, está gostando da qualidade da informação? Então deixa uma curtida aí pra gente, tá bom? Você tem um amigo que quer aprender a desenhar, apresenta o vídeo para ele, tá certo? Apresenta esse conteúdo para ele, envia o canal para ele, o link do canal, tá bom? O link dos vídeos, tá certo? Agora, se o que você quer mesmo é conhecimento, professor, eu quero é conhecimento mais e mais e eu quero agora. Você vai então clicar no vídeo sugerido aí ao final deste, tá bom? Você vai clicar no vídeo sugerido para poder se aprofundar. Vou deixar inclusive uma playlist aí, tá certo? Para você estudar bastante, absorver bastante conhecimento. Tá certo, pessoal? Ó, toda a estruturação aqui segue essa forma-chave. A gente não pode dispensar essa forma-chave. Aqui no canal nós não estaremos dispensando, tá bom? Eu vou ter de concluir o vídeo. Tá certo? Deixa eu ver se dá para dar tempo de fazer mais isso aqui. Tá bom? Deixa eu ver aqui as orelhas. Muito bem, pessoal. Espera aí, dá tempo? Deixa eu ver se dá. Ah, tá bom, eu vou parar por aqui. Eu já estourei meu tempo, pessoal. Então é isso. Obrigado por me acompanhar até aqui. Tá certo? E até já. Olha como é que tá ficando. Círculo e cruz, pessoal. Existem muitas formas diferentes de abordar a técnica. Vamos seguir por aqui. Até a próxima.